Olá, amigos e amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição e hoje, quinta-feira, 13 de abril, a lição 3, ela tem como título Um Movimento Missionário. A lição de hoje, ela fala de um grande movimento missionário que aconteceu em 1844, que pessoas, após estudarem os livros de Daniel e Apocalipse, resolveram proclamar o evangelho para todo mundo. E a lição de hoje, falando sobre isto, aparece lá no livro de Apocalipse 14:6, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 8, Mateus, capítulo 24, versículo 14. O que nós vemos aqui é que este povo remanescente de Deus, que saiu para proclamar o evangelho, era um povo verdadeiro, era um povo que observava e sempre observou os estatutos e mandamentos de Deus na íntegra. Após estudos assim, bem integrado, bem estudado, dos livros de Daniel 7 e 8 e Apocalipse 10 e Apocalipse 14. E os livros assim integrados a partir de 1874, eles passaram a enviar missionários para o mundo para obedecer determinações de Apocalipse 14:6, onde diz que o evangelho eterno deveria ser proclamado a todo mundo. E por isso que se cumpre, a profecia que João viu, lá os 3 anjos voando pelo meio do céu com o evangelho eterno. São justamente essas pessoas, seres humanos, né? Mensageiros de Deus para levar esse evangelho de salvação de pessoas, onde é justamente o povo de Deus, esses mensageiros, para levar ao mundo ao arrependimento, para aceitar Jesus como Salvador e Senhor, e alertar a todos eles que haverá realmente um juízo. E por isso que essa igreja remanescente, que a partir de 1844, que sempre observou os estatutos e mandamentos e tem a fé em Jesus, como diz lá em Apocalipse 14:12, surgiu justamente em 1798, e que a partir de 1844 eles saíram para o mundo para pregar o evangelho de estudos integrados desse livro de Daniel e Apocalipse, onde as raízes para esses estudos estão lá em Daniel 7 e de Daniel 8, e Apocalipse 10 e Apocalipse 14, onde ali apontam para o tempo do seu surgimento, dessa igreja remanescente. A história confirma, né, que a perseguição papal na Europa, que durou 1260 anos, que foi do ano de 538, quando o imperador Domiciano, imperador romano, começou a perseguir os cristãos, e que terminou em 1798, né, justamente quando surgiu esse povo remanescente. E em 1798 foi quando o general francês Berthier, a mando do Napoleão Bonaparte, ele entrou em Roma e aprisionou o Papa Pio VI. Né? E a partir dali que surgiu esse povo remanescente, esse movimento missionário. E já as 2.300 dias proféticos, né, descritos por Daniel 8:14, representam as 2.300 tardes de manhãs, ou 2.300 anos, e esse longo período iniciou-se 457 anos antes de Cristo, que foi o início da reconstrução do Templo de Jerusalém, e terminou justamente em 1844, né, que foi esse movimento missionário iniciou-se para o mundo, e ali também iniciou-se o juízo investigativo de Deus, e também o início dessa religião verdadeira que observava todos os mandamentos. Ao expandir sua consciência missionária, a igreja verdadeira começou a publicar o evangelho para todo mundo, após uma compreensão maior das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14:6.
E eles perceberam que eles tinham assim, uma mensagem para o seu tempo, para espalhar para o mundo, que era essa pressa, que era essa urgência, né? Que fala em Apocalipse 14, que o anjo mesmo disse que tem que ter com rapidez, com pressa esse evangelho. E fala que deveria ser proclamado a toda a nação, tribo, língua e povo, a fim de pregar o evangelho para o retorno de Cristo. E hoje essas mensagens têm motivado a igreja por todos os cantos do mundo, levando as pessoas ao arrependimento. Para vocês terem uma ideia, o mundo hoje possui 240 países. 210, o evangelho já chegou nesses países. Existem pastores comprometidos, né, que estão se infiltrando em vários países no mundo, no povo islâmico, muçulmanos, onde tem dificuldades, principalmente na Coreia do Norte, onde tem dificuldade de entrar no evangelho. Existem pessoas pregando esse evangelho lá, para que realmente o evangelho alcance o mundo todo. E em 1874, a igreja que observava os mandamentos todos, né, na íntegra, e tem a fé em Jesus, já enviou ali o primeiro missionário para a Europa, para proclamar a mensagem de esperança, e contou com a colaboração de um senhor chamado John Andrews, o homem mais capaz das fileiras do Senhor na época, naquele momento. Um homem sábio, consagrado, inteligente, que falava 7 línguas e conhecia bem as Escrituras. Um homem assim brilhante de Deus, pregador poderoso e convicto, né? Teólogo assim muito competente, escritor de alta qualidade e estudioso das Escrituras, um homem muito além do seu tempo. Aí você vem e pergunta para mim, por que enviar um homem como o Sr. Andrews para a Europa, se lá havia poucos crentes ou quase nenhum? E por que este homem aceitou ir para um lugar como este, se ele tinha filhos, ele tinha esposa? Bom, primeiro ele deve ter ouvido um chamado de Deus através do Espírito Santo para esta realmente obra, né? Para esta missão. Ele havia ficado neste mundo só porque sua esposa, após esse convite, ela faleceu. E ele achou-se necessário realmente de pregar o evangelho lá. Andrews acreditava e tinha certeza que pelas profecias de Jesus, em breve ele voltaria. E que a mensagem, na verdade, para o tempo do fim, deveria ser pregada com urgência para o mundo todo, como diz Apocalipse 14, que o próprio anjo menciona. E a partir de 1844, outros missionários assim, brilhantes e capazes foram também para os confins da terra, como Jesus determinou também para que os discípulos pregassem a mensagem dos últimos dias, e falou até para eles que deviam deixar famílias para levar esse evangelho. E olha, essas pessoas que estão pregando no mundo todo, assim como no tempo de Jesus, são todos os tipos de pessoas. Professores, médicos, pastores, agricultores, mecânicos, carpinteiros, né? Semelhantes àqueles que acompanharam a Jesus, os discípulos de Jesus, que também eles tinham as suas funções, mas não rejeitaram o convite do mestre, que foi no caso de pescadores, médicos, funcionários públicos, né? Carpinteiros, e fizeram isto pela fé, acreditando nas promessas de seu mestre. O que nós observamos é que os textos de Apocalipse 14:6, Atos 1:8 e Mateus 24:14, nessas 3 passagens, falam justamente da proclamação do evangelho para o mundo todo, pela importância das ordens de Cristo. E por 3 anos e meio, os discípulos de Jesus receberam da fonte de toda a sabedoria que o evangelho devia ser pregado a toda a nação, tribo, língua e povo, para que todos tomassem consciência sobre o evangelho eterno. Os discípulos andavam assim de um lado para o outro com o mestre Jesus,
testemunhando todas as obras e assimilando as suas palavras, para que após Jesus deixá-los sozinhos aqui, eles pudessem estar preparados para levar esse evangelho. Na escola de Cristo, os discípulos aprenderam as mais ricas lições, os mais belos assim, testemunhos, ensinamentos e os maiores ofícios. O discipulado, que é o discipulado, e que é importantíssimo para todos nós. Eles não foram simplesmente ensinados, mas preparados para perseverar até o fim, ainda que severamente provado, para que o evangelho chegasse até os nossos dias. O discípulo amado João, ele acrescenta-se um detalhe muito importante no final do seu evangelho. Na primeira aparição de Cristo aos seus discípulos, após a sua ressurreição, Jesus soprou sobre seus discípulos, né, e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, que está lá em João, capítulo 20, versículo 22. Aqui está o grande desafio que os discípulos teriam de enfrentar, que envolvia uma série de barreiras, né, linguísticas, territoriais, religiosas e políticas, as mesmas barreiras que hoje pregadores enfrentam. São as mesmas barreiras que nós também enfrentaremos. E para nós irmos aos necessitados e ser ungido, pelo que pelo que o apóstolo João falou ali em capítulo 20, pelo poder do Espírito Santo. Somente mediante essa intervenção divina é que nós obteremos êxito nessa nossa caminhada na missão de levarmos o evangelho para outras pessoas no mundo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. E que quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, pessoa com entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você passa a manusear melhor as Escrituras e você vai entender perfeitamente esse movimento missionário que Deus pede para todos nós, para levarmos o Evangelho a todos os povos e nações e línguas, seja aonde for. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, não é só isso, meu amigo. Você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai te levar-te para as mansões celestiais, no lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições, mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? E com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.